A gente mete tanto pau no futebol brasileiro, mas eu tenho que dar a mão à palmatória que durante esse período de muitos jogos de 2023, você ter entre rodadas do Campeonato Brasileiro um mata-mata desse de Copa do Brasil é muito saboroso. Nenhum time dos 8 aí que sobraram ganhou as duas partidas, né? O São Paulo era o único que tinha vencido, o Luca lembrou, fora de casa, na ida. Então, faz 1-0, Trajano falou, 1-0 na volta. Vai ser o time que vai ganhar as duas. Favas contadas. Não. Eliminatória, mata-mata, tem coisas muito peculiares. E acho que, assim como vários conseguiram reverter meio inesperadamente, o São Paulo teve à beira talvez uma das maiores tragédias da sua história. Tirone, testemunha, estávamos no Morumbi, o que tinha de gente jovem, que acho que nunca viu o São Paulo ser campeão, desesperada com aquela situação, de costas para os pênaltis, chorando. Eu falei, cara, os caras não merecem isso. Porque, de fato, o jogo parecia estar sob controle. Aí tem uma coisa no futebol que eu acho mágica. Quando o Sport faz 2-1, o São Paulo não vinha jogando de forma trágica até o 2-1. Não vinha. Pelo contrário. Vinha jogando ok, direito. E quando eu tomo 2-1 aos 6 do segundo tempo, o time, o técnico, decidem jogar para perder por 2-1, para administrar uma derrota que classificava. Isso não é uma estratégia compatível com 50 mil pessoas a favor. Então o São Paulo ficou naquela, eu não vou arriscar, mas na verdade estava arriscando. E tomou o castigo na última bola, merecidíssimo. Merecidíssimo. E só não foi eliminado, aí talvez por conta dos 50 mil que não abandonaram, né? Depois do 3-1, você toma 3-1 em casa do Sport. Juca, foi a primeira vitória do Sport no Morumbi em todos os tempos. O primeiro jogo que eu fui ver no futebol, no estádio, foi São Paulo Sport em 78, 4-3 para o São Paulo. O Sport nunca havia vencido o São Paulo, venceu por 3-1. 21 jogos, 19 derrotas, 2 empates no Morumbi, era a campanha do Sport. 2 empates e 19 derrotas, era o retrospecto. Então, Trajano, favas contadas mesmo, não. 3-1. Arnaldo, apenas para reforçar o que você está dizendo, você se lembra do que o Atlético Mineiro fez em 14? Perdeu por 2-0 para o Corinthians em Itaquera, o Corinthians saiu na frente no Mineirão, Galo fez 4-1. Perdeu para o Flamengo no Maracanã 2-0 na semifinal, Flamengo fez 1-0 no Mineirão, tomou de 4-1. É isso. Com aquele regulamento que ainda tinha o peso do gol fora. Era uma coisa impossível. O mata-mata, porque tem gente que não gosta de pontos corridos, mas o futebol brasileiro hoje tem pontos corridos e mata-mata no mesmo tempo. É demais. E acho que aí, Tirone, muito mais sorte que juiz. Não digo só sorte, né? Porque teve cinco caras lá que tiveram a frieza de bater, inclusive 2 garotos da base, para bater 5 pênaltis e converter 5 pênaltis para evitar uma tragédia maior. Agora é isso que o Trajano falou. Isso coloca uma lupa, porque o São Paulo passou um maio perfeito, no primeiro dia de junho, perdeu de 3 em casa. E só se classificou pelas coisas do futebol. Fala. Temos um sucessor de Rogério Ceni, hein? Eu acho que o Rafael, ele vinha mesmo nas vitórias aparecendo. Isso já era um sinal, né? Ele vinha aparecendo mesmo nas vitórias, né? E nessa derrota ele foi muito importante no jogo e na cobrança de pênalti, pegou um pênalti e tudo mais. O São Paulo pode ser qualquer adversário. Se jogar uma outra partida dessa, ele vai ser eliminado de qualquer mata-mata. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta sobre esse jogo. Refresque a minha memória. Não foi contra o Palmeiras que o Rogério pôs o Arboleda no fim, frio, e o Palmeiras tomou, e o São Paulo tomou mais um gol de escanteio? Mas o Miranda. De alguma maneira... Miranda. Foi o Miranda, isso. Miranda. Tomou a virada de 2-1. Na verdade, né, Juca, uma coisa é colocar mais um zagueiro, outra coisa é trocar um zagueiro por outro. E o São Paulo, o Dorival simplesmente trocou um zagueiro por um mais alto.
E entrar Aliás, frio, aliás, né? é bem simbólico da confusão mental do Dorival ontem. O Arboleda quase entrou de agasalho no campo. Ele Sim, entrou, Porque não estava uma nem coisa aquecendo, entrou no campo com a chuteira desamarrada. Entrou, Bom, sabe lá como. melhor que o Fluminense, que esqueceu o uniforme outro dia, né? Tá virando Pois é. tudo. Mas eu acho que você botar um zagueiro num jogo que estava quente daquela maneira, da forma como o Arboleda entrou, era meio que uma tragédia anunciada. Eu não entendi, mas gozado eu achava que era ele que tinha entrado contra o Palmeiras. Vocês têm toda a razão, foi o Miranda. Mas repetiu-se a história. O São Paulo tomou 2 gols iguais. e 2 assim, gols iguais do sou Sabino. obrigado a admitir, fui muito crítico ao trabalho do Rogério Ceni, muito, durante 18 meses. O São Paulo, na sua casa, não teve nenhuma partida 3-1 para o Sport dessa situação. Nem em mata-mata, nem em pontos corridos, nunca teve uma partida dessa. Esse tipo de atuação, de pane, lembrou algumas eliminações ali da época do Fernando Diniz, perder para o Mirassol em casa tal, e passou por aí. Agora, tem aquela coisa, né? Passou. E aí, como qualquer eliminatória, começa do zero. Vai ter sorteio, contra quem vai jogar, daqui um mês é o jogo. Então, passou, assim como deve passar na Sul-Americana, e agora vai ser desafiado por times mais fortes no Brasileiro. Os jogos no Brasileiro são contra Grêmio fora e Palmeiras em casa. E se jogar dessa forma, não vai tomar 3, não. Pode tomar 4, tomar 5, né? Porque o Grêmio, aliás, está jogando bem parecido, taticamente, com o Sport.